E aí, pessoal? Hoje à noite, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Uma viagem para um lugar e uma época onde, sejamos honestos, você provavelmente não duraria 24 horas. Mas não se preocupe, do conforto da sua cama, o único perigo é pegar no sono antes do final. Nossa jornada nos leva para a lama, para o som constante e abafado da artilharia e para a estranha rotina de um dos ambientes mais inóspitos já criados pelo homem: as trincheiras da Frente Ocidental durante a Primeira Guerra Mundial. Então, antes de se acomodar, curta e se inscreva, mas só se realmente gosta do que eu faço aqui. Adoraria saber de que cidade e que horas você está me ouvindo. Deixa aí nos comentários. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos começar nossa viagem de hoje. O som dos seus pés é a única coisa realmente clara agora. Um som oco e repetitivo na madeira molhada dos estaleiros, seguido por um slorp profundo e úmido sempre que seu pé escorrega para o lado. Você está caminhando há quase 1 hora, mas parece uma eternidade. O caminhão que o trouxe até aqui, sacolejando com outros rostos jovens e nervosos, parece uma memória de outra vida. Agora, há apenas esta vala estreita e sem fim, cavada na terra pálida e calcária da França. Esta é a trincheira de comunicação, sua porta de entrada para o inferno. As paredes de terra, escoradas por tábuas de madeira e sacos de areia que choram a umidade, são mais altas que você. É um alívio, de certa forma. A última coisa que você quer é que seu capacete de aço, pesado e desconfortável, se torne um alvo fácil para um franco atirador entediado. Seria péssimo para o seu penteado e, claro, para sua saúde em geral. O único vislumbre do mundo exterior é uma faixa fina e cinzenta de céu, que parece tão distante quanto a lua. Você avança, curvando-se sobre o peso da sua mochila, do seu rifle e das munições. Cada passo há um esforço calculado. O cheiro é a primeira coisa que realmente o atinge em cheio. Um coquetel complexo e desagradável. Ao cheiro de terra molhada, de madeira apodrecendo, de suor e de algo vagamente metálico e azedo que seu cérebro se recusa a identificar. Você passa por outros soldados indo na direção oposta, homens cujos rostos são máscaras de lama e exaustão. Eles não fazem contato visual. Seus olhos estão vidrados, focados em algum ponto distante, talvez na promessa de uma refeição quente e um sono sem o tremor da terra. A passagem é tão estreita que vocês precisam se espremer, seus uniformes de lã áspera e molhada se roçando num comprimento silencioso e desajeitado. A trincheira não segue uma linha reta, e isso é intencional. É um dos fatos mais conhecidos da guerra de trincheiras, o desenho em zigue-zague. Essa configuração, em teoria, limita o raio de explosão de um projétil de artilharia e impede que um soldado inimigo, caso consiga invadir uma seção, tenha uma linha de tiro livre ao longo de todo o comprimento. Para você, agora, isso significa apenas que não há como ver o que está à sua frente a mais de 10 metros. Cada curva é uma pequena surpresa. Em uma dessas curvas, você vê uma placa de madeira tosca, pregada em um suporte de terra. As letras, pintadas de forma irregular, dizem Piccadilly Circus. Alguém, em algum momento, teve um senso de humor bastante sombrio ou uma saudade imensa de casa. Você se pergunta se a Piccadilly Circus real também tem essa quantidade impressionante de lama e um cheiro vago de cloreto de cal e repolho cozido. É uma curiosidade pouco conhecida, que os soldados batizavam suas trincheiras com nomes de lugares familiares, ruas de suas cidades ou com títulos irônicos e sombrios, como Beco do Homem Morto ou Vale do Prazer. Era uma forma de impor um pingo de normalidade e identidade a um lugar que era a própria antítese de um lar. Conforme você avança, a estrutura parece mudar.
evoluir. Historiadores ainda discutem se a complexa rede de trincheiras que se estendia por centenas de quilômetros era uma maravilha da engenharia militar defensiva ou um pesadelo logístico nascido do desespero e da estagnação da guerra. Para você, neste momento, com os ombros doendo e os pés começando a ficar dormentes dentro das botas molhadas, a resposta pende pesada para pesadelo. Você passa por aberturas escuras nas paredes da trincheira. São os abrigos, os dugouts. Alguns são meros buracos na terra, cobertos com uma folha de ferro corrugado. Outros, mais elaborados, têm degraus que descem para a escuridão. Parecem mais um alojamento e menos um buraco de texugo luxuoso. Bom, luxuoso talvez seja um exagero. Digamos que tem potencial rústico, se você for um entusiasta de espaços apertados e úmidos. O som ao seu redor começa a mudar. O barulho dafado e distante, que antes parecia um trovão longínquo, agora mais nítido. Um tamp-tamp rítmico e pesado que você sente mais no peito do que ouve com os ouvidos. É o som da artilharia pesada. Finalmente, o veterano que o guia para. Aponta para um recesso na parede da trincheira, onde uma prancha de madeira serve como um banco improvisado. É aqui, ele murmura, a voz rouca. Bem-vindo ao lar. Você solta seu equipamento com um suspiro de alívio e exaustão. A madeira está fria e úmida sob seus dedos. Você olha ao redor. Esta é a trincheira de fogo, a linha de frente. A poucos metros de você, através de uma parede de terra, sacos de areia e arame farpado, está a terra de ninguém. E logo depois, o inimigo. Sua jornada de 24 horas acabou de começar e a primeira hora já pareceu uma vida inteira. Você se senta, sentindo o frio penetrar nas suas calças e observa a fina fatia de céu cinzento escurecer lentamente. Você não é acordado por um som. O barulho aqui é tão constante que se tornou uma espécie de silêncio. Você é acordado por um cutucão firme no ombro e uma voz rouca que sussurra perto do seu ouvido. Levantai postos. As palavras são urgentes, mas ditas em um tom baixo, quase conspiratório. Está escuro. Não a escuridão da noite a que você estava acostumado, mas uma escuridão fria, úmida e opressiva, onde o ar parece pesado e tem gosto de terra. Você mal dormiu, esparramado de qualquer jeito no degrau de tiro, usando sua mochila como um travesseiro irregular. O frio da noite se infiltrou através da sua túnica de lã e parece ter se alojado nos seus ossos. Ao seu redor, figuras se movem com uma eficiência sonolenta, uma coreografia nascida da repetição. Ninguém fala. O único som é o de botas na lama, o clique metálico de um ferrolho de rifle sendo verificado e o farfalhar de tecido. Você se levanta, os músculos protestando, e sobe no degrau de tiro, a mesma plataforma de madeira que serviu de cama improvisada. Este é o Stemtu, o despertar antes do sol. É o ritual mais sagrado e temido do dia. É um fato histórico bem estabelecido que o amanhecer e o entardecer eram considerados os horários mais prováveis para um ataque inimigo. A luz fraca e incerta fornecia cobertura suficiente para um avanço, tornando a vigilância máxima uma necessidade absoluta. Então, por uma hora, todos os homens capazes, sem exceção, ficam de prontidão, rifle na mão, baioneta fixada, olhando por cima do parapeito para a paisagem fantasmagórica da terra de ninguém. Você apoia seu rifle no saco de areia úmido e áspero à sua frente. A madeira da coronha está gelada contra sua bochecha. Sua respiração forma pequenas nuvens brancas que pairam por um instante antes de desaparecerem. O silêncio é o que mais perturba. É um silêncio carregado, denso de expectativa. Você se sente como se estivesse no palco de um teatro momentos antes da cortina subir. Com a pequena diferença de que a plateia do outro lado tem um arsenal de metralhadoras e uma péssima atitude. Seus olhos lutam para se ajustar à penumbra. A terra de ninguém é um pesadelo de formas distorcidas.
O que de dia são crateras de artilharia, tocos de árvores e emaranhados de arame farpado, agora se transformam em figuras agachadas, em capacetes inimigos, em homens rastejando. Sua imaginação, alimentada pelo medo e pela falta de sono, é sua pior inimiga. Cada rajada de vento que faz um fio de arame farpado vibrar soa como alguém cortando o fio. Cada pedaço de entulho parece se mover. Você segura o rifle com mais força, o dedo pairando perto do gatilho. Você se concentra em respirar devagar, tentando acalmar o tamborilar do seu coração contra as costelas. Uma curiosidade pouco conhecida desse momento não é o barulho, mas a tensão do silêncio que o precede. Às vezes, como se por um acordo tácito, ambos os lados mantinham um silêncio absoluto, cada um ouvindo os menores sons do outro lado. Então, de repente, um lado abriria fogo com uma saraiva breve e furiosa, não como um ataque, mas como uma afirmação. Estamos aqui. Estamos acordados. Não tentem nada. Os veteranos chamam isso de ódio da manhã. E, como se para confirmar, uma metralhadora inimiga late à distância, o som de um rasgo rápido em um tecido grosso, e algumas balas zunem inofensivamente bem acima da sua cabeça. Você se encolhe por instinto. Historiadores ainda discutem sobre a verdadeira eficácia do Stand-to. Teria sido ele uma tática defensiva genuinamente crucial que impediu inúmeros ataques surpresa? Ou era, na verdade, uma ferramenta psicológica e disciplinar? Uma maneira de garantir que cada soldado estivesse de pé, armado e ciente do perigo, combatendo a letargia e a sensação de desapego que a vida subterrânea criava? Para os oficiais, era uma forma de começar o dia com uma demonstração de controle. Para você, parece apenas uma maneira muito estressante de confirmar que sobreviveu à noite, só para ser lembrado de que talvez não sobreviva ao dia. Seu principal objetivo agora não é lutar contra o inimigo, mas sim lutar contra um espirro ou um acesso de tosse que poderia denunciar sua posição e atrair uma atenção indesejada. Lentamente, dolorosamente, a faixa cinza no horizonte começa a clarear, passando por tons de púrpura e laranja pálido. As formas na terra de ninguém perdem sua aura ameaçadora e voltam a ser o que são: destroços e desolação. O cheiro da manhã se mistura ao cheiro da trincheira, o aroma úmido da terra e o cheiro de pólvora fria. Finalmente, após uma eternidade que durou cerca de 1 hora, um apito soa suavemente ao longo da linha. A ordem de dispensar é passada em murmúrios. Uma onda coletiva de alívio percorre a trincheira. Os homens descem dos degraus de tiro, esticando as costas, sacudindo a tensão dos ombros. A atmosfera muda instantaneamente de uma ansiedade aguda para uma exaustão monótona. Esse momento de relaxamento é de longe a melhor parte da sua rotina matinal, superando até mesmo a descoberta futura de que suas meias ainda estão úmidas. A primeira e mais perigosa tarefa do seu dia de 24 horas está completa. Você não congelou, não entrou em pânico e não foi atingido por uma bala perdida. Por enquanto, isso é uma vitória. A atenção do Stand-to se dissipa como a névoa da manhã, substituída por uma fome oca e roedora. A adrenalina que o manteve alerta agora se esvai, deixando para trás um cansaço profundo e um frio que parece vir de dentro. Ao longo da trincheira, uma nova atividade começa a tomar forma, menos rígida, mas igualmente ritualística. Você pega sua lata de rancho, um recipiente de metal retangular que é sua tigela, prato e, ocasionalmente, espelho de barbear, e se junta a uma fila lenta e desorganizada que serpenteia em direção a um recesso fumegante na parede de terra. Este é o cookhouse, um nome bastante pomposo para o que é essencialmente um buraco protegido com algumas chapas de ferro corrugado e uma pequena fogueira alimentada por brasas de um braseiro. O aroma que emana dali é uma mistura de fumaça de madeira, gordura de bacon e algo doce e forte. Pela primeira vez desde que chegou,
você sente o cheiro de algo que se assemelha à comida, e seu estômago ronca em protesto e antecipação. É um som estranhamente íntimo e embaraçoso neste ambiente de silêncio contido e ruídos mecânicos. A primeira coisa que você recebe é a bebida mais importante do Império, o elixir que move exércitos, o chá. Mas este não é o chá que sua mãe prepararia. É uma poção escura, quase preta, servida numa caneca de metal esmaltado. É escaldante, incrivelmente forte e carregado de açúcar. Esta é uma curiosidade da vida no fronte, uma instituição sagrada conhecida como Gunfire Tea. Muitas vezes, um sargento benevolente adicionava um generoso toque de rum à mistura. Não era apenas uma bebida quente, era um choque para o sistema, um empurrão químico para tirá-lo da letargia e prepará-lo para o dia. O calor da caneca em suas mãos frias é um alívio imediato e maravilhoso. Você dá um gole. É amargo, doce demais e tem um leve gosto metálico da caneca. Mas é a melhor coisa que você já provou na vida. O líquido quente desce por seu esôfago, espalhando um calor reconfortante pelo seu peito. Por um momento, você quase se sente humano novamente. Em seguida, vem a comida. Um cozinheiro com o rosto manchado de fuligem joga 2 fatias grossas e oleosas de bacon na sua lata. É um luxo. O bacon era uma fonte vital de gordura e um impulsionador de moral imenso. Ao lado do bacon, ele coloca o verdadeiro pilar da dieta do soldado, um item que é fato histórico em praticamente todos os relatos da época: o biscoito hardtack. Ele não parece um biscoito. Parece um pedaço de material de construção, um quadrado de farinha e água assado até atingir uma densidade que desafia as leis da física e da odontologia. Diz a lenda que alguns desses biscoitos, fabricados durante a Guerra Civil Americana, foram reembalados e enviados para o fronte. Você não duvida. Tentar morder um diretamente seria convidar um desastre dental, então os veteranos o ensinam o truque: mergulhá-lo no seu chá quente até que ele amoleça e se transforme numa papa insípida e levemente arenosa. Gourmet, não é? Mas é caloria, e calorias são vida. Às vezes, o café da manhã era uma porção do infame McConaughey's Stew, um ensopado enlatado de nabos, cenouras e batatas, com alguns pedaços suspeitos de carne. Era conhecido pelos soldados como aquecimento do M&V, carne e vegetais, e geralmente era recebido com o mesmo entusiasmo de um aviso de ataque de gás. Historiadores ainda debatem a logística da alimentação na frente ocidental. Foi um milagre da organização moderna, conseguindo fornecer bilhões de refeições em condições impossíveis? Ou foi um sistema falho, dependente de alimentos enlatados e secos que contribuíram para problemas de saúde e baixa moral? A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. O sistema funcionou, no sentido de que a fome em massa foi evitada, mas a monotonia e a baixa qualidade da comida eram uma queixa constante e universal. Para você, agora, com bacon na lata, parece um dia de sorte. Você só precisa descobrir como comê-lo sem perder um dente. Você encontra um lugar para sentar no mesmo degrau de tiro onde dormiu. Você come devagar, saboreando o sal e a gordura do bacon e usando para dar algum sabor à papa de biscoito em sua caneca de chá. Você olha para os outros homens ao seu redor. Eles comem com a mesma concentração silenciosa, uma pausa breve e funcional na rotina de sobrevivência. Ninguém reclama, ninguém elogia. É justamente combustível. É o ritual que separa a noite perigosa da labuta diurna. Você termina sua refeição, raspando os últimos vestígios de gordura de sua lata com o que restava do seu biscoito amolecido. O calor do chá e da comida se espalha por seus membros, combatendo o frio persistente. Seu estômago está cheio e, embora a refeição não ganhasse nenhuma estrela Michelin, ela cumpriu seu propósito. Você sobreviveu ao Stentu e foi alimentado. No grande esquema das coisas, isso equivale a um começo de dia 5 estrelas aqui.
Agora, resta apenas o pequeno problema de passar as próximas 22 horas. Com o estômago relativamente satisfeito e um calor momentâneo se espalhando pelo corpo, você começa a notar o ambiente de uma maneira mais íntima. Durante o frenesi da chegada e a tensão do Stand 2, sua percepção estava focada no perigo macro. Agora, no tédio que se segue ao café da manhã, a atenção se volta para os detalhes micro. E os detalhes, você descobre, se movem. Não são apenas as paredes de terra úmida e os sacos de areia que definem seu novo lar. Você tem companhia, muita companhia. E eles não pagam aluguel. Os primeiros que você percebe são os ratos. Não os ratinhos do campo que você poderia ver em casa, mas criaturas audaciosas e assustadoramente grandes. Eles são os verdadeiros reis deste reino subterrâneo. Você os vê correndo ao longo das bordas dos estaleiros de madeira, suas silhuetas escuras desaparecendo nas sombras dos abrigos. São tão onipresentes que os veteranos mal os notam. Um deles para a poucos metros de você, de pé sobre as patas traseiras, o nariz se contorcendo, os olhos como pequenas contas pretas e brilhantes. Ele parece estar avaliando você, decidindo se você é uma ameaça ou uma fonte potencial de migalhas. Você se sente como um intruso em seu território. A presença maciça de ratos nas trincheiras é um fato histórico sombrio e bem documentado. Eles eram de duas variedades principais, o rato preto e o mais comum, o rato marrom. Alimentados pela abundância de restos de comida e, infelizmente, pela presença dos mortos que não podiam ser recuperados na terra de ninguém, eles se proliferaram em números astronômicos. Um único casal de ratos podia produzir centenas de descendentes em um ano, e aqui eles não tinham predadores naturais e um banquete constante. Eles eram um problema constante, roendo equipamentos, contaminando as escassas rações de comida e sendo uma fonte de estresse psicológico. Você faz uma piada nervosa para um veterano ao seu lado sobre precisar de um gato. Ele ri sem humor. Um gato duraria 5 minutos aqui, companheiro. E provavelmente seria do tamanho de um cachorro antes de desaparecer. Ele lhe conta histórias de homens sendo acordados por ratos roendo seus rostos ou mãos enquanto dormiam. De repente, a ideia de tirar um cochilo parece muito menos atraente. Mas os ratos, por mais repulsivos que sejam, não são seu problema mais pessoal. Seu problema mais íntimo está mais perto. Você sente uma coceira. Primeiro, uma pequena picada no seu peito. Depois, outra na sua cintura. Você coça discretamente, mas a sensação se espalha. É uma coceira persistente, irritante, que parece vir de dentro da sua roupa. O veterano que o observava coçar sorri com conhecimento de causa. "Bem-vindo ao clube", ele diz. "Você pegou seus companheiros." Ele está falando dos piolhos, Pediculus humanus corporis, o piolho corporal. Uma curiosidade pouco conhecida é que os piolhos não vivem diretamente no corpo, mas nas costuras das roupas, aventurando-se na pele apenas para se alimentar. E as grossas túnicas de lã dos uniformes, raramente lavadas, eram um paraíso 5 estrelas para eles. Praticamente todos os soldados na linha de frente estavam infestados. A luta contra os piolhos era uma batalha constante e perdida. Os homens passavam horas do seu tempo livre, quando não estavam trabalhando ou dormindo, praticando o que chamavam de caça à camisa. Eles tiravam suas camisas e passavam uma vela acesa ou um cigarro ao longo das costuras, ouvindo com uma satisfação sombria os estalos minúsculos dos piolhos sendo queimados. Era um alívio temporário, mas nunca uma solução.
A coceira incessante não era apenas uma fonte de miséria e irritação. Podia levar a infecções de pele e a uma doença conhecida como febre de trincheira, uma enfermidade debilitante com sintomas semelhantes aos da gripe, transmitida pelas fezes dos piolhos. Historiadores ainda debatem o impacto total dos piolhos na saúde e na eficiência dos soldados. Foi apenas um incômodo horrível ou foi um fator significativo que contribuiu para o esgotamento das tropas e a propagação de doenças em larga escala? Observando um homem ao seu lado, absorto na sua caça à camisa, o rosto concentrado como o de um joalheiro, você suspeita que foi muito mais do que um simples incômodo. A ideia de que pequenas criaturas estão vivendo em suas roupas e se alimentando de você é profundamente perturbadora. É uma violação do seu espaço pessoal, uma intimidade forçada com a sujeira e a infestação. Você resiste à vontade de arrancar suas roupas ali mesmo. Seria inútil e o faria parecer o novato em pânico que você realmente é. Você aprende que a sobrevivência aqui não é apenas evitar balas e bombas, é também sobre endurecer contra essas misérias menores constantes. É sobre aceitar que você divide seu espaço com ratos e suas roupas com piolhos. Você se acomoda no seu canto, sentindo a coceira se intensificar, e se pergunta qual é o pior, o inimigo visível que você pode atirar ou o inimigo invisível que você não consegue escapar? A resposta parece óbvia. Pelo menos o inimigo do outro lado da terra de ninguém não está tentando fazer um ninho em sua roupa íntima. Você acha que essa piada seria engraçada, se não fosse tão terrivelmente verdadeira. Sua guerra pessoal acaba de ganhar 2 novos frontes de batalha, e nenhum deles envolve uma arma. Após a revelação sobre seus novos e indesejados colegas de quarto, você espera que talvez haja um momento para processar essa informação horrível. Talvez um período de reflexão silenciosa ou um cochilo nervoso. Mas não há tempo para isso. Um sargento, um homem cujo rosto parece ter sido esculpido em granito e desaprovação, aparece na sua seção da trincheira. Ele não grita. Sua voz é baixa e áspera, mas carrega uma autoridade que faz com que todos parem o que estão fazendo. Ele distribui tarefas com uma eficiência brutal, e a sua, para as próximas horas, é a manutenção da trincheira. Isso soa quase como um trabalho de zelador, talvez varrer um pouco, arrumar as coisas. A realidade, você logo descobre, é um pouco mais enlameada. Sua primeira tarefa é bombear água. As trincheiras, sendo essencialmente valas cavadas no solo europeu notoriamente úmido, agem como coletores de água perfeitos. A água da chuva e a água que se infiltra do solo se acumulam constantemente no fundo, criando uma sopa fria e nojenta que pode chegar até os joelhos. Você é levado a uma bomba manual de fabricação caseira, um dispositivo estranho de madeira e lona, e sua missão é simples: bombear a água de um sumidouro lamacento para fora, por cima do parapeito traseiro. É um trabalho entorpecente e fisicamente exigente. O movimento para cima e para baixo do pistão é desajeitado e o progresso parece mínimo. A cada bombada, um jato de água marrom e fétida espirra sobre a borda. O trabalho é monótono e ingrato, mas vital. A constante exposição à água fria e suja era a causa de uma das condições mais temidas do fronte, o pé de trincheira. Este é um fato histórico sombrio e onipresente. O pé de trincheira não era apenas pé frio. Era uma condição médica séria, causada pela imersão prolongada em água fria e insalubre. A circulação sanguínea era restringida
e o pé se tornava dormente, depois mudava de cor para vermelho ou azul e começava a inchar. Se não fosse tratado, poderia levar a gangrena e, consequentemente, amputação. Portanto, manter as trincheiras o mais secas possível não era uma questão de conforto, era uma questão de manter os soldados capazes de lutar. Depois de uma eternidade bombeando água, suas costas doendo e seus braços parecendo macarrão cozido, você é designado a outra tarefa: reparar as paredes da trincheira. A chuva, as explosões de artilharia e o desgaste geral causam o desmoronamento constante das paredes de terra. Seu trabalho é pegar sacos de areia vazios, enchê-los com a terra pegajosa e pesada do fundo da trincheira e empilhá-los nos locais onde a parede está cedendo. É um trabalho sujo e exaustivo. A terra gruda em suas mãos, em seu uniforme, em tudo. Você trabalha em equipe com outros 2 soldados. Um cava, o outro segura o saco, e você o amarra e o carrega. Vocês não conversam. O esforço não permite. O único som é o de pás batendo na terra e a respiração ofegante dos 3. Uma curiosidade pouco conhecida é a complexidade oculta desses sacos de areia. Eles não eram simplesmente jogados de qualquer maneira. Havia técnicas específicas para empilhá-los, alternando as camadas como tijolos, para criar uma parede mais forte e resiliente. Uma parede mal construída poderia desabar sobre o impacto de uma explosão, enterrando quem estivesse por perto. Enquanto você trabalha, um dos seus companheiros menciona que os engenheiros reais usam uma técnica chamada revestimento, usando estruturas de madeira e arame para criar paredes mais permanentes e eficazes. Ele fala disso com uma certa reverência, como se fossem magos da construção. Historiadores ainda debatem a eficácia das táticas de manutenção e engenharia de campo realizadas pelos próprios soldados versus as construções mais profissionais dos corpos de engenharia. A mão de obra constante e improvisada dos soldados era suficiente para manter a vasta rede funcional, ou era um remendo constante em um sistema inerentemente instável, onde colapsos e inundações eram inevitáveis independentemente do esforço. Olhando para sua parede improvisada de sacos de areia, que já parece estar se inclinando levemente, você tem uma forte suspeita da resposta. Você se pergunta, com uma leve pontada de ironia, se a sua futura carreira de empilhador de sacos de areia profissional tem algum potencial de crescimento. Provavelmente não, a menos que o mundo desenvolva um gosto estranho por jardins lamacentos e fortificados. O trabalho continua por horas, interrompido apenas por uma breve pausa para uma caneca de água com gosto de cloro e mais um biscoito hardtack, que você rói lentamente, como um castor pensativo. Você não está lutando, não está atirando, não está nem mesmo vendo o inimigo. Você está fazendo um trabalho manual pesado, o tipo de trabalho que destrói o corpo e entorpece a mente. É a realidade mundana e invisível da guerra. Não é sobre momentos de heroísmo, mas sobre horas intermináveis de trabalho árduo e desconfortável. Você percebe que a trincheira não é apenas uma fortaleza. É um organismo vivo e faminto que exige constante alimentação e reparo. E você é apenas uma das células anônimas que a mantém viva, com o seu suor e os seus músculos doloridos. No final do seu turno de trabalho, você está coberto de lama da cabeça aos pés, exausto, de uma forma que nunca sentiu antes. E a única coisa que você ganhou foi uma compreensão mais profunda da gravidade, especificamente a gravidade de um saco de areia molhado. Com o corpo doendo devido ao trabalho manual, você finalmente ganha um período de descanso. A palavra é usada de forma muito liberal aqui. É menos um descanso e mais uma pausa na labuta forçada. Você encontra um lugar para se sentar
encostado na parede fria e úmida que acabou de ajudar a consertar. É neste momento de relativa inatividade que seus outros sentidos, além do tato e do paladar, começam a registrar o ambiente com mais clareza. E o sentido que mais se impõe é o olfato. A trincheira tem uma assinatura olfativa única e inesquecível. É uma sinfonia complexa de cheiros, uma paisagem invisível que define este lugar tanto quanto a lama e o arame parpado. Se você fechar os olhos, poderia identificar exatamente onde está apenas pelo cheiro. E, honestamente, você prefere não fechar os olhos. O que você vê já é ruim o suficiente. O odor predominante, a nota de base desta fragrância terrível, é o de terra. Não é o cheiro agradável de terra fresca de jardim após a chuva. É um cheiro pesado, antigo, de terra que foi remexida, encharcada e compactada inúmeras vezes. É o cheiro de argila úmida e de decomposição lenta e vegetal. Misturado a isso, há o cheiro de madeira podre vindo dos estaleiros e dos suportes das paredes, um aroma fúngico e mofado. Esses são os cheiros das próprias trincheiras. Mas há muitas outras camadas. Você sente o cheiro acentuado e químico do cloreto de cal e da criolina, desinfetantes que eram espalhados liberalmente na tentativa vã de combater os germes e os piores odores. O cheiro é tão forte que faz seus olhos lacrimejarem um pouco, mas, surpreendentemente, você quase fica grata por ele, pois mascara, ainda que fracamente, outros aromas mais perturbadores. É uma piada corrente entre os soldados que, se você não consegue sentir o cheiro do desinfetante, é porque você provavelmente já perdeu o olfato de qualquer maneira, o que seria uma bênção. Então, aos cheiros humanos. O odor de suor de dezenas de homens que não tomam banho há semanas. Um cheiro acre e oleoso que se impregna no tecido de lã dos uniformes. O cheiro de fumaça de cigarro barata que paira constantemente no ar como uma névoa fina. O fumo era uma das poucas consolações, e o fato histórico de que as rações de soldados frequentemente incluíam tabaco e cigarros mostra o quão vital ele era para o moral. Você não pode ser fumante, mas o aroma familiar do tabaco queimando é quase reconfortante, um pedaço de normalidade em meio à loucura. Há também o cheiro da comida sendo preparada em algum lugar ao longe, geralmente o cheiro de gordura de bacon, ou, mais frequentemente, o aroma pouco inspirador de ensopado de carne enlatada sendo aquecido. E sob tudo isso, flutuando na brisa que sopra da terra de ninguém, há um cheiro doce e enjoativo, metálico e doentio. Seu cérebro de iniciante se recusa a processá-lo completamente, mas os veteranos ao seu redor não reagem. Eles se acostumaram. É o cheiro da morte, da carne em decomposição que jazia insepultada entre as linhas. Numa curiosidade pouco conhecida sobre a guerra de trincheiras, é o papel que o clima desempenhava nos odores. Nos dias frios e secos, os cheiros eram mais contidos, mas após uma chuva, ou em um dia quente e úmido de verão, eles floresciam em uma cacofonia nauseante. O vento também era um fator crucial. Um vento vindo da retaguarda trazia cheiros relativamente inofensivos de fumaça de cozinha e latrinas distantes, mas quando o vento soprava da direção da linha inimiga, ele trazia consigo não só o fedor da terra de ninguém, mas também o cheiro da comida deles, o cheiro do tabaco deles, um lembrete fantasmagórico de que os homens do outro lado eram exatamente como você. Historiadores e memorialistas frequentemente debatem qual dos horrores das trincheiras era o pior: o perigo constante, o desconforto físico ou a agressão sensorial incessante, especialmente o cheiro. Muitos veteranos escreveram que o cheiro foi a coisa que mais os assombrou.
a memória sensorial que permaneceu com eles décadas depois que a guerra terminara. Você tenta respirar pela boca, mas o gosto no ar é tão ruim quanto o cheiro. Você percebe que a adaptação é a única saída. Seu cérebro, em um ato de autodefesa, começará a filtrar os piores odores até que eles se tornem parte do ruído de fundo sensorial, assim como o som constante da artilharia. Mas, por enquanto, é uma agressão. É um lembrete constante de onde você está. Não há uma janela para abrir para tomar um ar fresco. O ar fresco não existe neste mundo. O mundo é a trincheira, e a trincheira fede. Você puxa seu colarinho para mais próximo do nariz, tentando capturar um pouco do seu próprio cheiro, mas tudo que você consegue é o aroma de lã úmida e da coceira iminente dos seus próprios amigos piolhos. Que ótima opção de perfume! Eau de Misère. Você com certeza compraria. Sentado ali, tentando ignorar a sinfonia de odores, seu olhar inevitavelmente se volta para frente, para além dos sacos de areia que formam o parapeito. Você não consegue ver muito, apenas mais terra, os postes irregulares que sustentam o arame farpado e o céu cinzento acima. Mas você sabe que eles estão lá. A algumas centenas de metros de distância, em uma vala quase idêntica à sua, está o inimigo. O Fritz, o Jerry, o Rum. Os nomes que você ouviu em casa, nos cartazes de propaganda e nos jornais, projetados para desumanizá-los e transformá-los em monstros. Aqui, no entanto, a realidade é estranhamente diferente. A maior parte do tempo, o inimigo não é uma horda de baionetas avançando. O inimigo é um som, um perigo potencial, uma presença invisível. É o estalo agudo e distinto de um rifle Mauser, tão diferente do som mais pesado do seu Lee Enfield. É o thump, oco, de um morteiro sendo disparado. É o brilho fugaz de um periscópio sendo erguido e rapidamente abaixado. A relação com o inimigo na linha de frente é uma das facetas mais complexas e fascinantes da guerra. É um fato histórico conhecido que, apesar da matança em escala industrial, períodos de relativa calma e até mesmo de tréguas não oficiais ocorriam com frequência em certos setores do fronte. O exemplo mais famoso é a Trégua de Natal, de 1914, mas existia um sistema menos formal e mais difundido, muitas vezes chamado de viva e deixe viver. Os soldados de ambos os lados percebiam que a agressão constante apenas convidava a uma retaliação igualmente mortal. Assim, surgiam entendimentos tácitos. Se você não atirar em nós enquanto trazemos nossas rações, não atiraremos em vocês. O café da manhã é um horário protegido. Bombardeios de latrinas são considerados falta de educação. Era uma forma de sobrevivência mútua, uma maneira de exercer algum controle sobre um ambiente caótico e mortal. Você se pergunta se os homens do outro lado também estão agora terminando seu trabalho diário, talvez reclamando do mesmo tipo de sargento. A ideia é tão bizarra quanto reconfortante. Claro, essa calma era frágil e podia ser quebrada a qualquer momento. Uma mudança de unidade, um oficial ambicioso procurando impressionar seus superiores, ou um simples mal-entendido podiam transformar um setor tranquilo em um inferno em questão de minutos. Você ouve um assovio no ar, seguido de um baco surdo a algumas dezenas de metros de distância, na terra de ninguém. É um doce que o inimigo enviou. Uma bomba de lata de rum, como os veteranos chamam. Uma curiosidade pouco conhecida é a variedade de projéteis de trincheira improvisados. Ambos os lados se tornaram mestres em criar armas com o que tinham à mão. Bombas eram feitas de latas de comida vazias, cheias de explosivos e pregos.
catapultas e balistas, como as usadas na Idade Média, foram reinventadas para lançar granadas a curtas distâncias. Era uma guerra que combinava a mais alta tecnologia da época, como a artilharia pesada e as metralhadoras, com a engenhosidade primitiva de homens tentando se matar a curta distância. Felizmente, aquela bomba era apenas um lembrete casual, um olá barulhento, não o início de um ataque sério. Ninguém sequer se encolhe. É apenas parte da trilha sonora. O debate entre historiadores sobre o sistema Viva e Deixe Viver é intenso. Alguns o veem como prova da humanidade fundamental dos soldados, uma resistência da base contra a loucura imposta por generais distantes. Outros argumentam que foi um fenômeno superestimado, localizado em setores tranquilos e que, na maioria das vezes, a hostilidade e o ódio eram a norma, especialmente em áreas de combate intenso como Ypres ou Verdun. A verdade provavelmente variava enormemente de 1 quilômetro de trincheira para o outro. Sua experiência até agora é de um silêncio ameaçador pontuado por violência aleatória. Não é amizade, mas também não é o combate incessante que você imaginava. É algo no meio, uma coexistência tensa, um estado de não guerra e não paz. Você ergue a cabeça, com cuidado, e espia por uma pequena fresta entre 2 sacos de areia. Você vê o emaranhado de arame farpado, as crateras, a terra revirada. E por um breve segundo, você vê um movimento, do outro lado. Não uma figura, apenas uma pá de terra sendo jogada para o alto, da vala inimiga. Alguém do outro lado está fazendo exatamente o que você estava fazendo horas atrás, consertando a parede da sua trincheira. Um anônimo Fritz está suando e amaldiçoando a lama, assim como você. A banalidade da cena o atinge com força. A propaganda o fez acreditar que eles eram demônios com um capacete pontudo, mas a realidade é que eles são apenas homens em outra vala. Não os torna menos perigosos, mas os torna terrivelmente, desconfortavelmente humanos. É uma piada de mau gosto do universo. Colocar 2 grupos de homens em buracos idênticos para se matarem, enquanto ambos prefeririam, sem dúvida, estar num pub reclamando do tempo. Você abaixa a cabeça, o coração batendo um pouco mais rápido. O inimigo parece um pouco menos um monstro e um pouco mais um reflexo no espelho. E essa, você suspeita, é uma das ideias mais perigosas que se pode ter aqui. As horas se arrastam. Após o trabalho físico e a tensão do contato sensorial com o fronte, um novo inimigo se instala. Talvez o mais insidioso de todos, o tédio. A guerra, você está descobrindo, não é uma sucessão de batalhas gloriosas e cargas de cavalaria como nos livros de história. A guerra é, em sua maior parte, uma espera. Esperar pela comida, esperar pelo correio, esperar por uma ordem, esperar pelo fim de tudo. O som da artilharia distante se tornou um zumbido de fundo. O perigo dos franco-atiradores o ensinou a manter a cabeça baixa. E agora, a inatividade corrói sua mente. Você vê veteranos lidando com isso de maneiras diferentes. Alguns dormem em posições contorcidas, aproveitando cada segundo de esquecimento. Outros jogam cartas com baralhos sujos de amassados, apostando cigarros ou pequenos favores. Alguns simplesmente sentam e encaram a parede de terra oposta, os olhos vazios, perdidos em pensamentos. De repente, há um murmúrio de excitação ao longo da trincheira. Uma palavra é passada de homem para homem como uma corrente elétrica. Correio! Um sargento vem pela trincheira com um saco de lona sujo. Para muitos, este é o momento mais importante do dia, mais vital que a comida ou o rum. A correspondência era a única conexão tangível com o mundo que eles deixaram para trás.
Um lembrete de que eles ainda eram filhos, maridos, irmãos. É um fato histórico conhecido que os serviços postais militares durante a Primeira Guerra Mundial eram incrivelmente eficientes, movendo milhões de cartas e pacotes por semana. Manter o moral era tão importante quanto fornecer munição. O sargento chama nomes, entregando envelopes preciosos. Você observa os rostos dos homens se transformarem ao receberem uma carta. A máscara de exaustão e cinismo se desfaz, revelando uma vulnerabilidade comovente. Eles se afastam para cantos tranquilos para ler suas notícias de casa, um pequeno santuário de privacidade em um lugar sem nenhuma. Você não recebeu nada. É muito cedo. Você acabou de chegar. Mas a esperança por uma carta futura se torna uma pequena chama dentro de você. Além das cartas, a outra grande fonte de informação e entretenimento eram os rumores. Eles se espalham pela trincheira mais rápido que uma infestação de piolhos. Alguém ouviu de um primo de um oficial que a guerra vai acabar até o Natal. Outro diz que os russos tiveram uma vitória massiva e estão marchando para Berlim. Um terceiro jura que uma nova arma secreta e maravilhosa está a caminho para acabar com tudo. Você logo aprende que 99% desses rumores, conhecidos como FURPs pelos soldados australianos, são pura fantasia, nascidos do desejo e da falta de informação real. Mas as pessoas se apegam a eles, eles oferecem um vislumbre de esperança, por mais ilusório que seja. Você acha que a crença em rumores é como coçar a picada de um piolho. Você sabe que não ajuda a longo prazo, mas o alívio momentâneo é quase irresistível. Uma curiosidade pouco conhecida é o surgimento dos jornais de trincheira. Eram publicações produzidas pelos próprios soldados, impressas em prensas improvisadas na retaguarda. Eles eram repletos de piadas internas, poemas, caricaturas e sátiras sobre a vida no fronte. O mais famoso foi o Wipers Times, uma pronúncia britânica de Ypres. Esses jornais eram um testemunho incrível do humor sombrio e da resiliência do espírito humano. Eles transformavam os horrores da guerra, os ratos, a lama, os bombardeios, em comédia, uma forma de processar o trauma e afirmar sua sanidade. Eles zombavam dos oficiais, da comida, da própria guerra. Era um ato de rebeldia sutil, mas poderoso. O debate entre os historiadores aqui se concentra na psicologia do soldado. O tédio e a espera eram mais psicologicamente prejudiciais do que o combate ativo? Alguns argumentam que sim. No combate, você tem uma tarefa, um propósito, mesmo que seja aterrorizante. Na espera, sua mente fica livre para remoer o medo, a saudade e o absurdo da sua situação. O tédio, combinado com o estresse constante de baixo nível, era a receita perfeita para o que então era chamado de choque de nervos, e que hoje reconhecemos como TEPET, o transtorno de estresse pós-traumático. Para o alto comando, um soldado entediado também era um soldado indisciplinado. Por isso a rotina constante de trabalho manual era tão importante para manter os homens ocupados. Você sente o peso desse tédio agora. A mente vaga para lugares indesejados. Você pensa em casa, na sua cama quente, em uma comida que não parece um projeto de construção. A saudade é uma dor física. Você tenta se ocupar. Limpa seu rifle, embora ele já esteja limpo. Você verifica suas munições. Você reorganiza sua mochila pela 10ª vez. Cada minuto parece uma hora. Você começa a entender que a sobrevivência aqui não é apenas física. É uma batalha mental. É a luta para encontrar significado numa rotina sem sentido. Para manter a esperança viva quando tudo ao seu redor é desespero. E para preencher as horas vazias antes que o vazio a preencha. O dia está passando, mas o tempo parece ter parado. E você percebe que a verdadeira guerra não é apenas contra os homens na outra trincheira, mas contra o próprio tempo. O tédio que o consumia é estilhaçado por uma única palavra do seu sargento: patrulha. Ele aponta para você e para outros 2 homens, um veterano grisalho e silencioso
e um cabo tenso. O seu sangue parece gelar nas veias. Uma coisa é ficar na relativa segurança da trincheira. Outra, completamente diferente, é sair dela. Sair e entrar voluntariamente no matadouro a céu aberto, conhecido como Terra de Ninguém. A sua tarefa, explica o cabo em sussurros, é simples. Rastejar até o seu próprio arame farpado, verificar se há alguma brecha recente criada pela artilharia inimiga e, se possível, ouvir qualquer atividade na linha oposta. Simples. A palavra parece um absurdo. Vocês se preparam na escuridão crescente. O ritual é rápido e profissional. Você deixa para trás tudo que pode fazer barulho ou que é desnecessário. Sua mochila, sua lata de rancho, tudo. Você leva apenas seu rifle, uma bandoleira de munição, algumas granadas presas ao seu cinto e uma ferramenta que lhe entregam. Um par de alicates de corte de arame pesados. O veterano, você nota, carrega um objeto que parece uma massa medieval. Um pedaço de madeira com pregos e metal na ponta. Definitivamente não é um item padrão, mas uma pasta de artesanato brutal para o que eles chamam de trabalho silencioso. Você faz uma nota mental para não irritá-lo. O momento chega. O cabo lhe dá um tapinha no ombro. Siga-me. Não faça barulho. Se um sinalizador subir, congele. Não olhe para ele. As instruções são claras, mas seu coração está martelando contra suas costelas como um prisioneiro tentando escapar. Vocês vão para uma seção da trincheira onde a parede é mais baixa. Com um impulso desajeitado, você está por cima. O mundo se expande instantaneamente. O céu noturno, que antes era uma fina faixa acima de você, agora é uma cúpula vasta e opressiva. Você se sente incrivelmente exposto, como um inseto sobre um microscópio. Você se joga de bruços na lama, o impacto tirando o ar dos seus pulmões. A lama aqui é diferente. É mais macia, mais profunda e cheia de coisas que você não quer identificar pelo tato. É um fato histórico bem estabelecido que as patrulhas noturnas eram a espinha dorsal da guerra de trincheiras. Era a única maneira de mapear as defesas inimigas, consertar as suas próprias e, ocasionalmente, realizar incursões para capturar prisioneiros para interrogatório. Era o trabalho mais perigoso do fronte, com uma taxa de baixas terrivelmente alta. Você começa a rastejar, seguindo as botas do cabo à sua frente. É um trabalho lento e agonizante. Você usa os cotovelos e os joelhos, arrastando o rifle ao seu lado. Cada pequeno som é amplificado pela noite. O raspar da sua fivela de metal em uma pedra soa como um trovão. O farfalhar do seu uniforme parece um incêndio florestal. Você está fazendo uma bagunça terrível nas suas calças, mas por algum motivo essa preocupação parece menos importante agora. Vocês se movem de cratera em cratera, usando as depressões no solo como cobertura. A paisagem é lunar, um campo de ondulações e buracos, pontilhado pelos esqueletos retorcidos de árvores e os emaranhados onipresentes de arame farpado. O ar cheira a terra fria, a cordite velha e ao mesmo odor adocicado e doentio que você sentiu antes, agora muito mais forte. De repente, um som cislante corta o ar e o mundo explode em uma luz branca e ofuscante. Sinalizador. Seu corpo inteiro se contrai e você congela, o rosto pressionado na lama. A luz do sinalizador de magnésio desce lentamente, pendurada em seu pequeno paraquedas, balançando suavemente. Ela banha a terra de ninguém em um brilho branco azulado e fantasmagórico. Cada detalhe da paisagem desolada é revelado em alto contraste. As sombras que ela cria são longas e dançam com o balanço da luz, fazendo com que cada pedaço de destroço pareça um homem se movendo. Você se sente como o pior ator do mundo, no palco mais iluminado que já existiu,
tendo esquecido completamente suas falas. Uma curiosidade pouco conhecida é o efeito psicológico desses sinalizadores. A luz era tão brilhante que destruía a visão noturna por vários minutos depois que se apagava, deixando os soldados momentaneamente cegos e ainda mais vulneráveis na escuridão que se seguia. O sinalizador morre com um chiado, e a escuridão retorna, mais profunda e impenetrável do que antes. Vocês esperam, ouvindo. Nada. O cabo faz um sinal, e vocês continuam. Vocês chegam à sua própria linha de arame farpado. O cabo e o veterano começam a inspecionar os fios, correndo as mãos enluvadas ao longo deles, procurando por cortes. Historiadores ainda debatem o valor real das informações coletadas nessas patrulhas. A inteligência sobre uma brecha no arame ou uma posição de metralhadora era vital? Ou essas missões eram muitas vezes exercícios de futilidade de alto risco, cujas informações já estavam desatualizadas quando a patrulha retornava e serviam mais para satisfazer a necessidade do alto comando de parecer agressivo? Para você, rastejando na lama, a questão parece terrivelmente acadêmica. Vocês encontram o que procuravam: uma pequena seção do arame destruída por uma explosão. O veterano sinaliza para trás, comunicando a localização. Missão cumprida. Agora, a pior parte: a volta. O caminho de volta sempre parece mais longo. A trincheira parece ter retrocedido. Cada metro é uma vitória. Finalmente, você vê a silhueta escura do parapeito. Mãos o ajudam a deslizar para dentro da segurança da vala. Você cai no fundo da trincheira, tremendo incontrolavelmente, coberto de lama e suor frio. Você sobreviveu. Sua primeira caminhada no Jardim do Diabo está completa. E você nunca mais olhará para uma noite estrelada da mesma forma. Depois do terror visceral da patrulha em terra de ninguém, você espera que a noite lhe conceda um pouco de paz, talvez a chance de se enrolar em um canto e tremer em particular. Mas a rotina da trincheira tem outras ideias. Seu nome é chamado novamente, desta vez para o serviço de sentinela. Mas não em qualquer lugar. Você é enviado para um posto de escuta. Se a trincheira de fogo já parecia perigosamente perto do inimigo, o posto de escuta é praticamente sentar no colo deles. É uma pequena extensão da trincheira principal, uma espécie de beco sem saída, que se projeta ainda mais para a terra de ninguém, muitas vezes a menos de 100 metros das posições inimigas. Sua única companhia é outro soldado, um rapaz magro com olhos que parecem grandes demais para o seu rosto, e o silêncio. Um silêncio que não é nada silencioso. A função de um sentinela no posto de escuta é um fato histórico fundamental da guerra estática. É puramente sobre ouvir. A visão é quase inútil na escuridão profunda. Seus ouvidos se tornam seu principal sistema de alerta precoce. Você é instruído a ouvir qualquer som que indique atividade inimiga. O som de paz, que pode significar que estão cavando um novo túnel ou trincheira. O som metálico de arame sendo cortado, um sinal de uma patrulha ou de um ataque iminente. Vozes, tosses, qualquer coisa que quebre a monotonia da noite. Você se posiciona, o ouvido quase colado à parede de terra fria e úmida do posto avançado, na esperança de que o próprio chão transmita algum som. O frio se instala rapidamente. Vocês não podem se mover muito ou fazer barulho, então o calor do corpo se dissipa no ar da noite. O seu trabalho é permanecer perfeitamente imóvel e focar toda a sua existência na audição. É surpreendentemente exaustivo. O silêncio, como você já descobriu, é relativo. O que parecia silencioso da trincheira principal
agora se revela uma tapeçaria complexa de sons. Ao gemido constante do vento passando pelos fios de arame farpado, criando uma melodia assustadora e melancólica. Ao gotejar constante de água em algum lugar próximo. O som distante de um trem na retaguarda, um som tão normal que parece pertencer a outro universo. E claro, os ratos. Você os ouve arranhando e correndo na escuridão, tão perto que às vezes parece que estão dentro do seu bolso. Você faz uma piada para o seu companheiro sobre os ratos provavelmente estarem trocando informações com os ratos inimigos. Ele não ri, apenas murmura. Os ratos não escolhem lado, o que é surpreendentemente profundo para 3 da manhã. Uma curiosidade pouco conhecida é o quão paranoico o trabalho de escuta podia tornar um soldado. Privado da visão, o cérebro tenta preencher as lacunas, e muitas vezes o faz de forma errada. Cada som natural é interpretado como uma ameaça. Um pedaço de terra caindo soa como um passo. Um rato guinchando pode ser confundido com um apito distante. Os soldados frequentemente relatavam ouvir sons que provavelmente não estavam lá. Uma forma de alucinação auditiva, induzida pelo estresse e pela privação sensorial. Historiadores e psicólogos militares ainda debatem a confiabilidade dos relatórios dos postos de escuta. Eram eles fontes vitais de inteligência como o alto comando acreditava? Ou eram, em grande parte, um produto da imaginação hiperativa e do medo de homens exaustos, encolhidos nos postos de escuta? A pressão para relatar algo era imensa. Afinal, ninguém queria ser o sentinela que não ouviu o ataque que massacrou seus companheiros. De repente, você ouve algo diferente. Um som ritmado, metálico e abafado. Tunk, tunk, tunk. É fraco, mas inconfundível. Você e seu companheiro se olham na escuridão, os olhos arregalados. É o som de martelada em estacas de madeira ou metal. Eles estão consertando o arame farpado ou montando uma nova posição. Seu companheiro pega um dispositivo que parece uma corneta de ouvido gigante, um tubo de metal com um funil na ponta, e o pressiona contra a terra. É um dispositivo de escuta rudimentar, desenhado para amplificar as vibrações do solo. Ele ouve por um momento, depois passa para você. Você pressiona um metal frio contra o seu ouvido e o som se torna mais claro. Tunk, tunk, tunk. Eles estão lá fora, trabalhando na escuridão, assim como sua patrulha estava fazendo horas antes. Seu coração acelera. Esta é uma informação real, tangível. Seu companheiro envia um sinal pré-combinado para a trincheira principal, puxando um fio que aciona um sino silencioso. Vocês cumpriram seu dever, mas o som continua, um lembrete enervante da proximidade e da atividade do inimigo. Eles estão acordados, eles estão trabalhando, e estão muito, muito perto. O silêncio, quando o martelar para, é ainda mais tenso do que o barulho. O que eles farão agora? Eles sabem que foram ouvidos? Cada minuto de espera se estica em uma eternidade. O trabalho no posto de escuta é uma guerra de nervos. Não é sobre a violência da batalha, mas sim sobre a tensão da antecipação. É uma luta contra o sono, contra o frio, contra a sua própria imaginação. E quando seu turno finalmente termina e você volta para a trincheira principal, você não se sente aliviado, você se sente exausto, com os nervos em frangalhos e cada som da noite gravado em sua memória. Você aprendeu que o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Você mal teve tempo de deixar o zumbido tenso do posto de escuta para trás, quando a natureza da guerra muda de uma ameaça furtiva e silenciosa para uma fúria avassaladora e ensurdecedora. Começa sem aviso. Não um único tiro, mas um som crescente, como um trem expresso se aproximando de dentro da terra. Em um segundo,
o mundo se torna apenas som e vibração. É um bombardeio de artilharia. Todo o inferno se solta. A terra treme violentamente, não como um tremor, mas como se estivesse sendo socada por um gigante furioso. Explosões ecoam tão perto e tão rápido que se fundem em um rugido contínuo e disforme. A ordem, gritada, mas quase inaudível em meio ao caos, é uma só: abrigo. Não há tempo para pensar. Seu corpo reage por puro instinto de sobrevivência. Você se lança em direção à entrada escura do abrigo mais próximo, tropeçando nos outros, caindo nos degraus de terra escorregadios e se amontoando no pequeno espaço subterrâneo. O abrigo, ou dugout, é o seu único refúgio. O seu é um modelo básico, uma pequena câmara escavada na terra, com um teto escorado por vigas de madeira grossas e coberto com várias camadas de sacos de areia e terra. O espaço é apertado, sufocante. Vocês estão amontoados, ombro a ombro, na escuridão quase total, iluminada apenas pela chama bruxuleante e fedorenta de uma única vela. O ar fica pesado e rarefeito quase que instantaneamente. O cheiro é de terra úmida, suor e medo. A cada impacto de um projétil lá em cima, o abrigo inteiro treme violentamente. Poeira e pedaços de terra caem do teto, chovendo sobre vocês. As vigas de madeira gemem sob a pressão, um som de quebrar o coração, como o de um navio se partindo. Você não consegue evitar olhar para elas, imaginando se vão aguentar. Você percebe que está rezando para a engenharia de campo de algum soldado anônimo. Uma piada sombria passa por sua mente. Este lugar seria um ótimo porão para vinhos se o objetivo fosse agitar as garrafas até elas explodirem. A experiência de suportar um bombardeio pesado é um fato histórico central da Primeira Guerra Mundial e talvez o mais difícil de descrever. O poder da artilharia era diferente de tudo o que já havia sido visto na guerra. Canhões a quilômetros de distância podiam disparar projéteis enormes que destruíam fortificações, vaporizavam homens e transformavam paisagens em desertos lunares. O som sozinho era uma arma, causando desorientação, surdez temporária e um terror paralisante. Os soldados não tinham nada a fazer a não ser esperar, encolhidos em seus abrigos, sentindo-se completamente impotentes. Era um teste final de resistência nervosa. Você sente a adrenalina inundar seu sistema, mas não há para onde correr, nada para lutar. É uma energia tóxica sem saída. No meio do caos, alguém acende um cigarro, a ponta brilhando na escuridão. A pequena brasa laranja parece um ato desafiador de normalidade. Uma curiosidade pouco conhecida é como os soldados se tornavam conhecedores dos sons dos diferentes projéteis. Eles conseguiam distinguir o assovio de um whiz-bang, um projétil de 77 milímetros que viajava mais rápido que o som, então a explosão chegava antes do assovio, do gemido crescente de um morteiro pesado, o Jack Johnson, nomeado em homenagem ao boxeador peso pesado, por causa da nuvem de fumaça preta que produzia. Esse conhecimento não oferecia proteção, mas dava uma ilusão de compreensão, uma forma de categorizar o terror. Agora, os sons são tão numerosos e sobrepostos que é impossível distinguir qualquer coisa. É apenas ruído branco. A canção da morte. Historiadores e estrategistas militares ainda debatem a eficácia real desses bombardeios de saturação. A teoria era que eles iriam amolecer as defesas inimigas, destruindo o arame barbado e aniquilando os defensores antes de um ataque de infantaria. Na prática, no entanto, os resultados eram mistos. Os abrigos profundos e bem construídos muitas vezes sobreviviam e o bombardeio transformava a terra de ninguém em um pântano de crateras intransitáveis, o que, na verdade,
dificultava o avanço da infantaria atacante. Além disso, o bombardeio servia como um aviso claro de que um ataque estava chegando, permitindo que os defensores se preparassem. Para você, no subsolo, esse debate estratégico é totalmente irrelevante. Sua realidade é a poeira nos seus pulmões, o som do coração de outro homem batendo rápido ao seu lado e a pergunta incessante em sua mente: o próximo vai cair em cima de nós? Então, tão repentinamente quanto começou, para. O rugido cede a um silêncio que soa anormalmente alto, ensurdecedor em sua ausência de violência. Seus ouvidos unam. Ninguém se move por um momento, todos presos na ressaca do barulho. O ar ainda está carregado com a poeira e o cheiro de explosivos, acordite. Lentamente, como acordando de um pesadelo, os homens começam a se mover. A ordem vem. Todos para fora! Estende tu! O bombardeio não era o evento principal. Era o prelúdio. O verdadeiro perigo, o ataque de infantaria, pode estar chegando agora. Você sobe os degraus e emerge no mundo transformado. O ar está espesso com fumaça e poeira. A trincheira está parcialmente desmoronada em alguns lugares. E enquanto você pega seu rifle e sobe no degrau de tiro, seu corpo ainda tremendo, você sabe que sobreviveu a uma das piores experiências que um ser humano pode suportar. Mas o seu dia ainda não acabou. A noite apenas começou a ficar interessante. Você está de volta ao degrau de tiro, o corpo zumbindo com a adrenalina residual do bombardeio. A fumaça e a poeira começam a assentar na quietude assustadora que se segue. Todos estão em seus postos, olhando para a terra de ninguém, esperando o som de apitos que sinalizaria o início de um ataque de infantaria. Mas o ataque não vem. O bombardeio foi aparentemente apenas um castigo, um ato de agressão aleatório para manter todos no limite. Lentamente, a tensão diminui, mas é substituída por algo mais sombrio. Na luz fraca que começa a se infiltrar, você vê as consequências. Um trecho da trincheira a 50 metros de distância desabou completamente e homens estão cavando freneticamente com pás e mãos nuas. Um gemido baixo e constante vem daquela direção. Você não precisa perguntar para saber que nem todos chegaram ao abrigo a tempo. A morte, você percebe, é uma presença constante e casual aqui. Não é um evento dramático e cerimonial como poderia ser em casa. É súbita, muitas vezes aleatória e quase sempre suja. Lidar com a perda é uma parte inevitável e brutal da sua nova existência. O fato histórico mais óbvio da Primeira Guerra Mundial é a escala industrial da morte. Milhões morreram, mas para o soldado individual, a experiência era íntima e repetitiva. Você compartilhava um cigarro com um homem pela manhã e à tarde ele era apenas um uniforme vazio e ensanguentado. Os mecanismos de enfrentamento eram variados e profundamente pessoais. Muitos desenvolviam uma casca de cinismo e humor negro, criando uma distância emocional para se protegerem. Outros se tornavam fatalistas, acreditando que uma bala tinha o seu nome nela, e não havia nada a ser feito. Ver a reação dos veteranos ao redor é uma lição. Eles trabalham com uma eficiência sombria, sem pânico, sem choro. A dor é um luxo que poucos podem se permitir. A sua tarefa é consertar a trincheira, recuperar os feridos e seguir em frente. Você observa um soldado ao seu lado tirar um pequeno objeto do bolso e esfregá-lo com o polegar. Parece uma moeda gasta ou um amuleto de metal. Isso leva a uma curiosidade pouco conhecida, mas profundamente humana da vida no fronte: a prevalência da superstição. Em um mundo governado pelo acaso e pela violência imprevisível, os soldados se apegavam a pequenos rituais e amuletos numa tentativa de exercer algum controle sobre o seu destino.
Acender 3 cigarros com o mesmo fósforo era considerado azar mortal. Uma crença que supostamente se originou do fato de que daria a um franco-tirador inimigo tempo suficiente para mirar e atirar na terceira luz. Alguns carregavam cartas ou fotos em bolsos específicos. Outros insistiam em usar o mesmo par de meias da sorte, não importava o quão sujas estivessem. Era um sistema de crenças paralelo, uma religião popular nascida da necessidade. Você se pega verificando se o seu Novo Testamento, dado pela sua mãe, ainda está no bolso interno da sua túnica. Você nem é particularmente religioso, mas o pequeno livro parece pesado e confortante. Historiadores e psicólogos sociais ainda debatem o papel da religião organizada versus a superstição pessoal na manutenção do moral dos soldados. As capelanias militares desempenharam um papel vital, realizando serviços religiosos e oferecendo conforto espiritual, e muitos soldados encontraram grande consolo em sua fé. No entanto, para outros, a escala da carnificina tornava difícil conciliar a fé em um Deus benevolente. Nesses casos, a superstição oferecia uma alternativa mais direta e pessoal. Não era sobre o destino da alma, mas sim sobre sobreviver à próxima hora. Era uma forma de barganhar com o universo. Se eu não pisar nesta fenda no estalheiro, o próximo projétil não vai cair perto de mim. Era irracional, mas no caos da trincheira, a racionalidade parecia uma ferramenta inadequada. Você é chamado para ajudar a carregar um ferido em uma maca. O homem está consciente, mas seu rosto é uma máscara de dor pálida. Enquanto o carrega pela trincheira de comunicação em direção ao posto de socorro, ele não fala. Seus olhos estão fechados, os dentes cerrados. É um trabalho pesado e desengonçado, a maca balançando e raspando nas paredes estreitas da trincheira. Você tenta não olhar para o ferimento dele. Você foca nos seus pés, um na frente do outro, na lama. É uma procissão silenciosa, quebrada apenas pela respiração áspera do homem. Este é o lado da guerra que a propaganda não mostra. Não há glória aqui, apenas dor, esforço e o cheiro metálico de sangue. Você começa a entender que sobreviver aqui não é apenas sobre se esquivar de balas, é sobre sobreviver à visão constante do sofrimento. É sobre encontrar uma maneira de compartimentar o horror para que você possa continuar a funcionar. Você se pergunta se a superstição é realmente sobre sorte ou azar. Talvez seja apenas sobre dar à mente algo em que se concentrar, um pequeno ritual para executar, para que ela não se concentre na realidade esmagadora de que a vida e a morte são separadas por meros centímetros e segundos. E essa é a piada mais cruel de todas. A linha é tão fina que você nem consegue vê-la. No rescaldo do bombardeio e da evacuação dos feridos, uma calma estranha e funcional se instala novamente. A rotina retoma seu controle, uma âncora em um mar de caos. E uma das rotinas mais sagradas é a manutenção do seu equipamento. Um sargento passa distribuindo flanelas e uma lata de óleo de arma. A ordem é clara: limpem seus rifles. O seu, depois da patrulha e do bombardeio, está coberto de lama e poeira. Cuidar da sua arma não é uma sugestão, é um mandamento. Um rifle sujo ou emperrado no momento errado é uma sentença de morte. Você se senta, desmontando a arma com cuidado, as peças de metal frias e oleosas em suas mãos. É um processo metódico, quase meditativo. Limpar cada componente, remover cada grão de areia, é uma tarefa que exige foco total e o distrai, por um momento, do zumbido em seus ouvidos e do tremor em suas mãos. Seu rifle é o Short Magazine Lee Enfield, ou SMLE. É pesado, a madeira da coronha escura e marcada, o aço do cano frio e sólido. É a sua ferramenta de trabalho, sua única amiga de verdade aqui. O fato histórico mais conhecido sobre o SMLE é a sua incrível confiabilidade e, mais importante, sua alta cadência de tiro.
A ação do ferrolho é suave, e um soldado britânico bem treinado era capaz de realizar o Mad Minute, disparar 15 tiros certeiros em 1 minuto. Essa habilidade era tão eficaz que nos estágios iniciais da guerra, as tropas alemãs frequentemente relatavam estar sob fogo de metralhadoras, quando na verdade era apenas uma linha de fuzileiros de infantaria bem treinados. Você pratica a ação do ferrolho, o movimento rápido do pulso para ejetar o cartucho usado e carregar um novo. Clique-claque. O som é preciso, mecânico e, de alguma forma, confortante. Mas o rifle é apenas uma parte do seu fardo. Seu equipamento completo, ou webbing padrão de 1908, é um sistema complexo de cintos e suspensórios de lona que distribui o peso de tudo o que você precisa para sobreviver. E é pesado. Terrivelmente pesado. Munição, baioneta, cantil de água, rações e a ferramenta mais subestimada e versátil do seu kit, a pá de entrincheiramento. É uma pequena pá com um cabo de madeira projetada para cavar rapidamente uma trincheira individual em caso de ataque em campo aberto. No entanto, uma curiosidade fascinante da vida no fronte era a multiplicidade de usos não oficiais que os soldados inventaram para ela. A pá não era apenas para cavar. Sua lâmina de metal, quando aquecida sobre uma pequena fogueira, se tornava uma frigideira improvisada, perfeita para fritar uma fatia de bacon ou um pedaço de pão duro embebido em gordura. Era a panela em multiuso. Alguns soldados até afiavam as bordas da pá até ela se tornar uma arma de combate corpo a corpo brutal e eficaz, mais útil em uma trincheira apertada do que um rifle longo com baioneta. Você se pergunta se o inventor se sentiria orgulhoso ou horrorizado ao saber que sua ferramenta de jardinagem em miniatura estava sendo usada para preparar o café da manhã e para a violência medieval. O debate entre os historiadores militares sobre o equipamento do soldado é contínuo. Era o webbing britânico um design genial, distribuindo o peso de forma eficaz e permitindo o acesso rápido a munição e equipamento vital? Ou, como argumentam alguns, o soldado de infantaria estava sobrecarregado, carregando um peso excessivo que o exauria antes mesmo de chegar ao combate e o tornava um alvo lento e pesado na terra de ninguém. Olhando para a pilha de equipamentos ao seu lado, você tende a concordar com a segunda opção. Você sente que, se caísse na lama com tudo isso, se assemelharia a uma tartaruga de ponta-cabeça, agitando os braços inutilmente. A carga parece projetada para uma guerra de marchas e manobras, não para esta existência anfíbia e subterrânea. Por fim, está a baioneta. A sua é um pedaço de aço longo e assustador, com um gume e uma ponta afiadíssima. Você a fixa na ponta do seu rifle. A arma se transforma instantaneamente, tornando-se mais pesada, mais desajeitada e infinitamente mais ameaçadora. O treinamento ensinou que a baioneta era a arma decisiva, o espírito da ofensiva. Na realidade, seu uso em combate real era surpreendentemente raro. A maioria das baixas era causada por artilharia, metralhadoras e balas. A baioneta era, acima de tudo, uma arma psicológica. Era usada para intimidar prisioneiros, para o trabalho de sentinela e, o mais importante, para dar coragem ao soldado que a carregava. Uma carga de baioneta era um ato de desespero aterrorizante, tanto para quem ataca quanto para quem defende. Você olha para a ponta afiada e espera nunca ter que descobrir seu verdadeiro propósito. É como ter um extintor de incêndio. É bom saber que está lá, mas o objetivo principal é nunca precisar usá-lo. Você termina de limpar e montar seu rifle. Pega seu equipamento, sentindo o peso familiar e opressivo em seus ombros. Estas são as ferramentas do seu novo ofício. Cada item tem um peso, um propósito, uma história. Elas são o que o mantém vivo, mas também o que o prende a este buraco na terra. Elas são a sua armadura e a sua âncora.
As horas que se seguem ao seu encontro com as ferramentas do ofício são um borrão de vigilância exausta e espera. O ciclo da trincheira se reafirma. Tédio, trabalho, medo, tédio. E então, um rumor começa a se espalhar, mais potente que qualquer boato sobre uma vitória distante. É a palavra relevo. A princípio, você não ousa acreditar. Parece bom demais para ser verdade. Mas então, a confirmação vem de um sargento. Sua unidade será rotacionada para fora da linha de frente. Uma onda de alívio tão poderosa que é quase uma força física percorre a trincheira. O peso que você carrega nos ombros, não apenas do seu equipamento, mas do medo e da exaustão, parece diminuir pela metade. A ideia de dormir sem o tremor da terra, de comer uma refeição sem a companhia de ratos, de talvez até mesmo tomar um banho, parece um sonho de um mundo diferente. É a promessa de um breve retorno à civilização. É um fato histórico bem estabelecido que nenhuma unidade permanecia na linha de frente indefinidamente. O sistema de rotação era essencial para a manutenção do exército. Uma unidade normalmente passava alguns dias ou uma semana na trincheira de fogo, depois era movida de volta para as trincheiras de apoio, depois para as trincheiras de reserva e finalmente para uma área de descanso, na retaguarda, a vários quilômetros do fronte. A teoria era dar aos soldados uma pausa do combate intenso, permitindo-lhes recuperar-se física e mentalmente antes do ciclo inevitável começar de novo. A palavra descanso se torna a palavra mais bonita do seu vocabulário, superando facilmente bacon e até mesmo rum. A jornada para a retaguarda é a imagem espelhada da sua chegada. Você caminha pelas mesmas trincheiras de comunicação sinuosas, mas agora está se afastando do perigo. A cada passo, o som da guerra diminui. O rugido constante da artilharia se transforma em um trovão distante, depois em um murmúrio baixo no horizonte. Você emerge da terra para o mundo da superfície. Há árvores que não são tocos carbonizados, campos que são verdes em vez de marrons e cinzentos, e edifícios que ainda têm telhados. O ar cheira a grama e fumaça de chaminé, não a lama e cordite. É chocante na sua normalidade. Você e seus companheiros são uma visão estranha aqui. Homens toupeira cobertos de lama, piscando sob a luz do sol, caminhando por uma estrada de paralelepípedos. Sua área de descanso não é exatamente Paris. É uma pequena aldeia francesa que mostra as cicatrizes da guerra, mas ainda está de pé. Seu alojamento é um celeiro. O cheiro de feno velho e esterco de vaca é o melhor perfume que você já sentiu na vida. Mas aqui reside uma curiosidade pouco conhecida e a primeira rachadura na sua fantasia de alívio. O descanso raramente significava relaxamento. O período na retaguarda era preenchido com uma agenda implacável. Limpeza de equipamentos, conserto de uniformes, desfiles intermináveis e, o mais importante, treinamento. Você pratica cargas de baioneta, lançamento de granadas, exercícios de ataque. Tudo para mantê-lo afiado para o seu eventual retorno. Além disso, as tropas em descanso eram frequentemente usadas como mão de obra, carregando munições, suprimentos e materiais de construção para a linha de frente. É a piada mais cruel de todas. Sua folga consiste em trabalhar duro para se preparar e abastecer o mesmo inferno do qual você acabou de escapar. Historiadores ainda discutem o verdadeiro impacto psicológico do sistema de rotação. Ele realmente aliviava o estresse ou o exacerbava? Alguns argumentam que era uma necessidade que permitia aos soldados descomprimir e evitava um colapso completo. Outros sugerem que o ciclo de se mover entre o perigo extremo e a segurança relativa criava uma dissonância cognitiva brutal. O breve vislumbre de normalidade na retaguarda apenas tornava o retorno ao fronte ainda mais terrível.
nunca permitia que um soldado se aclimatizasse verdadeiramente a nenhum dos dois mundos, deixando-o em um estado perpétuo de limbo psicológico. Você sente isso em primeira mão. O sono no celeiro é melhor, mas você ainda acorda com o som fantasma de uma explosão. Uma refeição quente é um luxo, mas você a come rapidamente, como se esperasse ser interrompido a qualquer momento. Você não está mais na trincheira, mas a trincheira ainda está em você. O tempo na retaguarda passa em um piscar de olhos, e, inevitavelmente, a ordem chega. É hora de voltar. O sentimento de pavor é uma coisa física, uma pedra fria no estômago. A jornada de volta é sombria e silenciosa. O som da artilharia cresce a cada passo, um ruído familiar e indesejado que você recebe de volta. Você desce novamente para a terra, para as trincheiras de comunicação. O cheiro de lama e desinfetante o atinge como uma parede. Você chega de volta à trincheira de fogo. E, na ironia final, você é designado para o mesmo setor que deixou dias antes. Nada mudou. A mesma parede de sacos de areia, o mesmo degrau de tiro, a mesma vista desoladora da terra de ninguém. O alívio prometido não foi uma cura. Era só um adiamento. Uma pausa que serviu apenas para lembrá-lo do que você perdeu e do que está novamente em risco. O ciclo está completo. E você está de volta ao ponto de partida. Seu dia de 24 horas pode ter terminado, mas o tempo na guerra dobra-se em si mesmo, e outro dia exatamente igual está apenas começando. O céu, que por algumas horas na retaguarda ousou ser azul, retoma sua paleta familiar de cinza e ocre. A tarde se arrasta e se dissolve em um crepúsculo frio, e com o escurecimento do céu, vem o chamado familiar, o mesmo que o arrancou do seu sono intranquilo horas que parecem uma vida atrás. Stand to. O ritual que abre o dia também o encerra. Você sobe no degrau de tiro, o corpo se movendo com uma economia de movimentos que você não possuía 24 horas antes. O peso do rifle é familiar. A aspereza do saco de areia sob seu antebraço é conhecida. Você está de volta. O ciclo se completa. O stand-to da noite, no entanto, tem uma sensação diferente do da manhã. A ansiedade aguda do desconhecido foi substituída por uma resignação pesada e gasta. Você sabe o que esperar, o que é quase pior. É como se o universo quisesse ter certeza de que você não vai ficar muito confortável, começando e terminando cada dia com um lembrete de que sua vida pode acabar a qualquer segundo. Ótimo para a produtividade, péssimo para os nervos. Este ritual de vigília crepuscular é um fato histórico tão arraigado quanto seu irmão do amanhecer. Era a outra janela de oportunidade para um ataque, quando a luz moribunda criava sombras e engonava os olhos. A trincheira inteira fica em alerta máximo. Todos os homens em seus postos, olhando para a escuridão que se aprofunda na terra de ninguém. O silêncio tenso retorna, mas desta vez você se sente mais sintonizado com ele. Você consegue distinguir o gemido do vento do som de um fio de arame farpado vibrando. Você observa as estrelas começarem a aparecer, uma a uma, pontilhando o céu. Elas parecem indiferentes, distantes. Provavelmente já viram acessos de raiva maiores, como quando os dinossauros descobriram sobre o asteroide. Uma perspectiva um tanto calmante. À medida que a escuridão se torna completa, o caráter da noite se revela. E aqui está uma curiosidade da rotina da trincheira. A noite não era o momento mais quieto. Era, em muitos aspectos, o mais barulhento e movimentado. Sob o manto da escuridão, a trincheira ganha vida. A verdadeira labuta começa. Grupos de trabalho são enviados para a terra de ninguém para consertar o arame farpado. Patrulhas partem para espionar.
E, o mais importante, as tropas de abastecimento chegam da retaguarda. Homens e mulas, sobrecarregados, se movem pelas trincheiras de comunicação, trazendo comida, água, munição, correio e, o mais vital de tudo, as rações de rum. A chegada da ração de rum era um momento de alegria quase religiosa, prova de que o Império Britânico funcionava, na verdade, com uma combinação de chá forte e álcool barato. O som de caixas sendo descarregados, homens murmurando ordens e o tilintar de equipamentos criam uma trilha sonora de atividade industrial. Tudo realizado em sussurros e sob a ameaça constante de um sinalizador ou de uma rajada de metralhadora. Este ritual implacável de vigília crepuscular é um fato histórico tão arraigado quanto seu irmão do amanhecer. Era a outra janela de oportunidade para um ataque, quando a luz moribunda criava sombras e enganava os olhos. A trincheira inteira fica em alerta máximo, todos os homens em seus postos, olhando para a escuridão que se aprofunda na terra de ninguém. O silêncio tenso retorna, mas desta vez você se sente mais sintonizado com ele. Você consegue distinguir o gemido do vento do som de um fio de arame farpado vibrando. Você observa as estrelas começarem a aparecer, uma a uma, pontilhando o céu. Elas parecem indiferentes, distantes. Provavelmente já viram acessos de raiva maiores, como quando os dinossauros descobriram sobre o asteroide. Uma perspectiva um tanto calmante. À medida que a escuridão se torna completa, o caráter da noite se revela. E aqui está uma curiosidade da rotina da trincheira. A noite não era o momento mais quieto. Era, em muitos aspectos, o mais barulhento e movimentado. Sob o manto da escuridão, a trincheira ganha vida. A verdadeira labuta começa. Grupos de trabalho são enviados para a terra de ninguém para consertar o arame farpado. Patrulhas partem para espionar. E, o mais importante, as tropas de abastecimento chegam da retaguarda. Homens e mulas, sobrecarregados, se movem pelas trincheiras de comunicação, trazendo comida, água, munição, correio e, o mais vital de tudo, as rações de rum. A chegada da ração de rum era um momento de alegria quase religiosa, prova de que o Império Britânico funcionava, na verdade, com uma combinação de chá forte e álcool barato. O som de caixas sendo descarregados, homens murmurando ordens e o tilintar de equipamentos criam uma trilha sonora de atividade industrial. Tudo realizado em sussurros e sobre a ameaça constante de um sinalizador ou de uma rajada de metralhadora. Essa rotina implacável levanta uma questão que os historiadores militares ainda debatem. Essa rígida estrutura diária, o ciclo de stand-to, trabalho, racionamento e vigilância, era a tática defensiva mais eficaz ou era fundamentalmente um mecanismo de controle social? Em uma guerra onde milhões de homens estavam presos em condições terríveis, com longos períodos de inatividade, a rotina era a principal arma do alto comando contra o tédio, a indisciplina e o potencial para motins. Ao manter cada hora do dia de um soldado preenchida com tarefas, mesmo que fossem repetitivas e exaustivas, garantia-se a ordem. Era uma forma de domar o caos. Não apenas o caos do inimigo, mas o caos interior de cada soldado. Você recebe sua ração de rum em sua caneca. O líquido queima sua garganta e espalha um calor instantâneo e bem-vindo por seu peito. É um calor artificial, mas é calor. Você olha ao redor. Os rostos dos homens, iluminados brevemente pela passagem de uma lanterna ou pelo brilho de um cigarro, são os mesmos rostos de antes. Mas algo mudou. Ou talvez você quem tenha mudado. A ingenuidade foi corroída. O medo ainda está lá, mas agora está misturado com um conhecimento cansado. Você sobreviveu. Você passou pelas primeiras 24 horas. Você aprendeu a rotina, conheceu os inimigos visíveis e invisíveis,
sentiu o terror e o tédio e saiu do outro lado. Você não é mais um novato completo. Você é agora parte da máquina, uma engrenagem no relógio quebrado da guerra, destinado a girar neste mesmo ciclo, dia após dia. A noite se estende à sua frente, cheia de tarefas e perigos que agora são familiares. E na aceitação silenciosa dessa realidade, você encontra uma estranha e sombria forma de paz. O dia acabou. A noite é longa. E amanhã tudo começará de novo. E agora a história termina. A vigília na escuridão continua para aquele soldado, mas a sua pode chegar ao fim. Deixe o som da minha voz ser a última coisa em que você se concentra, um guia suave para fora da lama e do frio. Sinta o peso do seu corpo na sua cama, o oposto do peso do equipamento e do rifle. Não há paredes de terra úmida aqui, apenas o conforto familiar do seu quarto. Troque o ar pesado e carregado da trincheira pela sensação do seu próprio cobertor, o tecido macio contra sua pele. Respire fundo. Não há cheiro de cordite ou mofo, apenas o ar calmo da sua noite. Deixe cada músculo relaxar, liberando a tensão que você pegou emprestada da história. Seus ombros podem relaxar, não há mochila para carregar. Seus ouvidos podem descansar, não há necessidade de ouvir passos na escuridão ou o assovio de projéteis. O único som agora é o silêncio suave ao seu redor. Talvez o zumbido baixo de um ventilador ou o som distante da sua própria cidade adormecendo. Deixe a escuridão do seu quarto ser um refúgio, não uma ameaça. Permita que sua mente se esvazie. A viagem acabou. Você está seguro. Você está aquecido. Você está em casa. A única tarefa que resta agora é deixar-se levar pela maré suave do sono, flutuando para longe, para um lugar sem som, sem medo, apenas paz. Durma bem.